e a neve. Eu vou te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia desta história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão, da tua mão. Era uma vez uma formiguinha bem pequenininha. E estava chegando o inverno. E aonde a formiguinha morava, tinha neve. Caía neve aonde ela morava. E um dia começou a fazer muito frio. E lá do céu começaram a cair, olha, floquinhos de neve. Mas a formiguinha estava ainda andando, procurando um lugar para se abrigar. Porque quando chega a neve, as formiguinhas, elas ficam escondidinhas nas suas casinhas. Porque elas podem se machucar e elas podem morrer por causa da neve. E essa formiguinha aqui ainda não tinha encontrado a sua casinha para ela entrar. Então, caiu um floquinho de neve em cima do seu pezinho. Coitada da formiguinha! E o floquinho de neve prendeu o seu pezinho e ela não conseguiu tirar, porque a formiguinha era muito pequenininha. Então ela falou: "Oh, e agora? Como eu vou desprender o meu pezinho? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar a desprender o meu pezinho?" Quando ela olhou para o céu, tinha um sol muito forte. E ela pensou: o sol vai me ajudar. Ela olhou para o sol. Ô sol, tu que és tão forte, derrete a neve e desprende o meu pezinho. O sol virou para a formiguinha e disse: mais forte do que eu, formiguinha, é o muro que me tapa. A formiguinha ainda não conseguiu desprender o seu pezinho. Então ela virou para o muro e disse: ó muro, tu que és tão forte, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O muro virou para a formiguinha e falou: ó formiguinha, eu não sou tão forte assim. Mais forte do que eu é o rato que me rói. A formiguinha estava tão preocupada, estava tão triste, porque o pezinho dela estava preso, ela não conseguia sair. E ela perguntou para o rato: ó rato, tu que és tão forte, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O rato então disse: ô formiguinha, eu não consigo desprender o seu pezinho. Mais forte do que eu é o gato que me persegue. A formiguinha estava muito preocupada. E agora, quem vai desprender o pezinho dela? Então ela pediu para o gato: ó gato, tu que és tão forte, que corre atrás do rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O gato disse: não consigo, formiguinha. Mais forte do que eu é o cachorro que me persegue. Quando o cachorro chegou, o gato, cascou fora. O cachorro estava tão bravo e latia: au, 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 au. E a formiguinha então pediu para ele:
Ó cachorro, tu que és tão forte, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O cachorro começou a latir. Au, 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 au. Não, eu não consigo. Mais forte do que eu é o pau que me bate. Então a formiguinha, toda preocupada ainda que não tinha conseguido desprender o seu pezinho, foi pedir para o pau. Ó, pau, tu que és tão forte, que bate no cachorro, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O pau então disse: mais forte do que eu, formiguinha, é o fogo que me consome. E será que ninguém vai conseguir ajudar a formiguinha? Então, a formiguinha tentou mais uma vez. Ó fogo, tu que és tão forte, que queima o pau, que bate no cachorro, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. Ô, formiguinha, eu não consigo desprender o seu pezinho, mas mais forte do que eu, formiguinha, é a água que me apaga. Então a formiguinha foi pedir pra água, né? Quem sabe a água não vai ajudar a formiguinha a desprender o seu pezinho. Mas a água disse: não, formiguinha, mais forte do que eu. Não, ela pediu para a água, né? E a água: ó, água, tu que és tão forte, que apaga o fogo, que queima o pau, que bate no cachorro, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho. Fogo falou: não posso, formiguinha. A água falou: não posso, formiguinha, porque mais forte do que eu é o boi. É o boi que me bebe. A formiguinha, então, cansada, já muito cansada, já estava ficando até doente, estava doendo o seu pezinho. Então ela foi pedir para o boi: ó, boi, tu que és tão forte, que bebe a água, que apaga o fogo, que consome o pau, que bate no cachorro, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende o meu pezinho. O boi disse: ô, formiguinha, queria muito te ajudar, mas mais forte do que eu é o homem que me domina. Ai, a formiguinha já estava sem esperança. Será que ela não ia conseguir sair dessa neve? Mas ela ainda foi pedir: ó homem, tu que és tão forte, que domina o boi, que bebe a água, que apaga o fogo, que consome o pau, que bate no cachorro, que corre atrás do gato, que corre atrás do rato, que tapa o sol, que derrete a neve e desprende o meu pezinho. Então, o homem chegou perto da formiguinha e disse: formiguinha, mais forte do que eu é Deus, que cuida de mim. Sabe o que você vai fazer, formiguinha? Você vai orar. Feche os seus olhos, ore, peça a Deus para Ele
ele derreter essa neve, para te tirar dessa neve. A formiguinha, que já não sabia mais o que fazer, ela fez o que o homem disse, porque ela ainda não conhecia Deus. Ela não sabia que Deus era o Todo-Poderoso que podia ajudá-la. Então ela fechou os seus olhinhos e orou. Ó Deus, desprende o meu pezinho. Ele está doendo. Cuida de mim, que eu possa sair dessa neve. Quando a formiguinha começou a orar, pedir a Deus, o sol começou a esquentar. E foi esquentando, e foi esquentando, e foi ficando cada vez mais forte, que derreteu a neve e desprendeu o pezinho da formiguinha. A formiguinha ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela fez outra oração a Deus. Mas agora a oração que ela fez foi agradecendo. Ó Deus, obrigada, obrigada por ter me ajudado a desprender do meu pezinho. Obrigada, Deus. Ela orou agradecendo a Deus. E ela entendeu que o mais forte nesse mundo, o que pode nos ajudar é Deus. Nós devemos o quê? Orar, pedir a Deus quando a gente estiver com algum problema. Mas não só orar para pedir, também orar para agradecer. E foi isso que a formiguinha continuou fazendo. E se você estiver doente, se você estiver com algum problema, você já sabe o que deve fazer, não é mesmo? Não só orar pedindo, também agradecer. Combinado? É isso que a nossa história de hoje veio nos trazer. Então agora nós vamos cantar umas músicas de formiguinha. Quem aí gosta de músicas? Vamos cantar músicas da formiguinha? Formiguinha da roça endoideceu, com uma dor de cabeça que lhe deu. Ai, pobre a formiguinha, põe a mão na cabeça e faz assim, e faz assim. Formiguinha da roça endoideceu, com uma dor no nariz que lhe deu. Ai, pobre a formiguinha, põe a mão no nariz e faz assim, e faz assim. Formiguinha da roça endoideceu, com uma dor no ombro que lhe deu. Ai, pobre a formiguinha, põe a mão no ombro e faz assim, e faz assim. Que belo olhinho tem a formiguinha, que belo olhão tem o formigão. A formiguinha sobe na espiga, pega um grãozinho e pofe no chão. Dó, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Dó, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Que bela orelhinha tem a formiguinha, que belo orelhão tem o formigão. A formiguinha sobe na espiga, pega um grãozinho e puff no chão. Dó, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Dó, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Que bela boquinha tem a formiguinha, que belo bocão tem um formigão. A formiguinha sobe na espiga, pega um grãozinho e plof no chão. Dó, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Dó, ré, mi, fá, é a formiguinha sempre a trabalhar. Vocês gostaram da nossa história de hoje? A formiguinha e a neve? Quem gosta, quem gostou da história, fala eu. Escreve, fala não, né? Escreve eu. Vamos cantar a música para encerrar? E agora, minha gente,
A história terminou. Batam palmas, minha gente, batam palmas quem gostou. Iê, 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 tralalala, iê, 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 tralalala. A nossa história de hoje foi a formiguinha e a neve. Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!